Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia de André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, André. Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. E hoje também temos um convidado especial, João Brant, diretor do Instituto Cultura e Democracia e coordenador do projeto Desinformante. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Rodrigo, André, prazer estar com vocês aqui. Bom, nós convidamos o João justamente para discutir o tema das fake news, que aparentemente é a única cartada que restou para Bolsonaro, tendo em vista aí que ele já investiu muito, né, em alguns programas, como o Auxílio Brasil, já investiu numa estratégia de tentar demonizar Lula junto ao eleitorado evangélico, e até o momento isso não conseguiu produzir o efeito que ele desejava, e muitos especialistas e a própria campanha do ex-presidente Lula prevêem aí um aumento da circulação, da difusão de fake news às vésperas do pleito. João, você acredita que as fake news podem ter, de fato, um efeito similar ao que ocorreu em 2018 nas eleições deste ano? Olha só, Rodrigo, acho que não exatamente similar ao que aconteceu em 2018, mas acho que sim podem ter um efeito. E aí a gente teria que entrar em alguns detalhes para poder mergulhar e entender esse não e sim. Não sei se já podemos entrar aqui direto. Podemos. Então vamos lá. Primeiro, que o Brasil, 2018, digamos, foi um momento de susto para todo mundo, né? A maneira como as fake news tomaram conta do debate, especialmente nos últimos 10 dias antes do primeiro turno. Então, acho que a primeira cautela é a gente não comparar 2018 com 2022 pelo que a gente tem até agora. Nós vamos esperar a eleição acontecer. Então, feito esse disclaimer, eu acho que nós estamos mais preparados como sociedade, portanto, as pessoas estão um pouco mais desconfiadas, céticas, ou sabendo se filtrar um pouco mais as questões das fake news. Acho que, em segundo lugar, nós temos um cenário em que os candidatos a presidente são muito conhecidos do grande público, tiveram experiências, eu não sei dizer, mas talvez seja a primeira vez que a gente tenha dois já presidentes concorrendo diretamente, quer dizer, duas pessoas já foram presidentes concorrendo diretamente uma contra a outra como principais candidatos. Isso muda muito também a percepção que as pessoas passam a ter das fake news, porque é mais difícil você colar um negócio no Lula, no Bolsonaro. E o terceiro motivo é que eu acho que a gente teve algumas ações das plataformas, acho que elas não fizeram tudo que elas podiam fazer, mas acho que teve algumas ações relevantes no sentido de dar fricção, causar fricção para a distribuição dessas fake news, e isso tem um efeito de segurar um pouco aquele frenesi. Isso não me faz achar que você tem menos fake news em circulação, acho que o problema continua grave. Acho que a gente teve um deslocamento de votos que a gente enxergou, por exemplo, do eleitorado evangélico de abril de 2022 até agora, do Lula para o Bolsonaro, acho que passa por fake news, e aí acho que passa por isso, porque se você controlar por outras variáveis como renda, etc., isso não se deu na mesma proporção, ao contrário. Então a gente tem indícios de que as fake news têm tido efeitos, mas eu acho que não dá para comparar ainda 2022 com 2018. Ou seja, parece que não teremos o mesmo cenário, mas temos que esperar as eleições acontecerem. João, boa noite, é um prazer revê-lo. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a atuação até agora do Tribunal Superior Eleitoral. Atuação até agora e atuação que a gente pode vir a assistir na última semana de campanha, que é a próxima. O ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte, ao assumir o cargo em 16 de agosto, disse que combater as fake news era a principal missão da Justiça Eleitoral esse ano, e ele prometeu uma ação célere e cirúrgica. Como tem sido essa ação até agora do TSE? A gente pode avaliar as ações do TSE em duas esferas. Uma na esfera administrativa, nos diálogos que eles mantiveram com as plataformas desde o início do ano, que resultaram naqueles
memorandos de entendimento entre as plataformas e o TSE, e nos esforços que eles vêm fazendo semanalmente de diálogo com as plataformas. Acho que nesse ponto eles estão atuando no limite do que eles têm de instrumento na mão. Então, basicamente, estão tentando pressionar as plataformas para impedir a disseminação de desinformação, especialmente aquela desinformação que afeta o sistema eleitoral, né, que fala sobre as fraudes nas urnas, essas questões. De certa maneira, eles estão se colocando como guardiães do sistema eleitoral brasileiro, e isso passa por esses diálogos na esfera administrativa. Acho que tem uma equipe séria fazendo um trabalho importante ali. É suficiente? Não, não é suficiente, porque o problema é grande, tem a ver com questões estruturais das plataformas, e elas, obviamente, esgrimam, né? Não é que elas estão fazendo tudo que o TSE acha que deveria ser feito, e o TSE não tem tantos instrumentos de enforcement, de obrigação para as plataformas. No âmbito judicial, acho que o TSE também tem atuado de uma forma positiva, que boa parte, você pegar, principalmente se analisar as decisões do TSE, as decisões de plenário, são decisões que eu acho que têm conseguido garantir e impedir disseminação de fake news importantes. Agora, você vai lá e pede para retirar, define depois de alguns dias que determinado vídeo do TikTok vai ser retirado. Esse vídeo, primeiro, já circulou bastante tempo, depois ele sai do TikTok da plataforma e vai para um WhatsApp da vida, para um Telegram. Então, eu diria, o TSE está fazendo o que ele consegue fazer. Isso é suficiente para ter um efeito de realmente diminuir a disseminação de fake news? Acho que mais ou menos. Tem muito da circulação que tem a ver com uma dinâmica rápida, em termos de veloz e de volume altíssimo, e que aí, contra isso, o TSE tem muito pouco a fazer. Agora, João, uma novidade que nós temos nas eleições deste ano é justamente o fenômeno dos deepfakes. Recentemente, inclusive, circulou muito intensamente um vídeo adulterado do Jornal Nacional anunciando dados fantasiosos de uma pesquisa eleitoral que apontava uma larga vantagem do presidente Jair Bolsonaro em relação ao ex-presidente Lula na corrida presidencial, e era um vídeo falso, mas para um leigo absolutamente imperceptível. Vocês que acompanham esse tema de perto, têm percebido um aumento na produção desse tipo de conteúdo com inteligência artificial, os chamados deepfakes, e acredita que eles podem eventualmente criar algum tipo de situação às vésperas da eleição? Olha, eu acho que os deepfakes, de fato, a gente teve uns 2 ou 3 assim, que massificaram nesse processo eleitoral. Alguns você pode até discutir se é deepfake ou não, porque é uma coisa ele não tem exatamente uma hiper sofisticação na manipulação, mas são um nível de manipulação forte e feito para criar essa impressão que você falou. Então, eu acho que assim, é um problema. Eu não acho que seja o maior problema, porque eu acho que uma parte, ele é muito, como eles estão sendo feitos a partir de coisas muito inverossímeis, não vou dizer inverossímeis, mas assim, claramente se chocando com a realidade, é mais difícil do eleitor ser convencido por aquilo. Enfim, acho que o problema das fake news normais talvez seja maior do que o das deepfakes. Agora, o que preocupa é justamente isso que você falou no final da pergunta. Vai dar tempo, assim, é muito possível que a gente tenha casos de deepfake graves perto das eleições, sem tempo para que isso possa ser corrigido, né? E para que isso possa vir à tona e aparecer como uma mentira. Então, aí a gente pode ter efeitos graves, eu diria, nos últimos dias e, inclusive, no dia das eleições. Então, eu me preocuparia menos com o que já aconteceu e mais com esses que podem vir a acontecer sem tempo para desmentidos. João, o que nós temos avaliado aqui, até agora na entrevista, a atuação do TSE, tudo depende daquilo que é visível, que a gente vê, por exemplo, nas redes sociais. Mas eu queria lhe perguntar sobre aquilo que é invisível, visível para nós, pelo menos, que está no subterrâneo, que são os aplicativos de mensagem, WhatsApp, Telegram. Vocês têm alguma mensuração de como têm sido essas mentiras nos aplicativos de mensagem?
Olha, André, esse aí talvez seja, para mim, a maior preocupação hoje. As pessoas falam das novidades, né, dessas eleições, o TikTok, o Telegram, os influenciadores, e eu estou olhando para o WhatsApp e falando, o problema de 2022 é muito parecido com o de 2018. Eu acho que os monitoramentos que existem, no fundo, os monitoramentos, para serem regulares, eles têm que acontecer em grupos públicos, então tem um viés. É muito difícil você extrapolar qualquer conclusão sobre o que está acontecendo, mas a gente sabe que a quantidade de mentira que circula, por exemplo, nesses grupos públicos é gigantesca, e dá para presumir que isso também acontece em grupos privados. Eu diria uma presunção um pouco baseada na percepção, no que a gente acha que pode estar acontecendo, mas também em algumas... o que aconteceu em 2018 foi que alguns institutos fizeram surveys, né, pesquisas, para entender quantas pessoas tinham recebido de fato determinada fake news e tal, e a gente sabe que o WhatsApp tem um papel muito central nessa história. Acho que isso também preocupa, porque a gente viu nos últimos anos crescer o papel do WhatsApp e do Telegram como fontes de informação e notícias. Né? Aquelas pesquisas que a Universidade de Oxford faz global, uma pesquisa global que houve 40 países, o Brasil é um deles, e a gente vê que as pessoas vão abandonando o consumo direto de notícias e sendo cada vez mais dependentes da notícia que chega para eles nos aplicativos de mensagem. E ontem, ou anteontem, saiu uma pesquisa que ainda indica que no Brasil as pessoas confiam mais no que recebem no WhatsApp do que nos órgãos de mídia normais, quer dizer, diretos, né? Então, tem um nível de gravidade alto. E eu acho, eu costumo usar essa expressão que você usou aí, de o debate público hoje está enterrado. Então, isso significa que você não sabe o que está acontecendo de fato. Você, se tiver um nível grande de mentira, você não tem como contrapor. Se tiver algo contra você, você não tem como contrapor. Você não tem como responsabilizar nem moral nem legalmente alguém pelo que circula ali. E, portanto, é um convite permanente a uma máquina de boatos e de desinformação para que ela seja usada como uma plataforma para disseminação de mentiras. Eu acho que a gente assistiu em 2018, por exemplo, movimentos. A gente está falando um pouco mais de eleição presidencial, mas se você olhar para o movimento do que acontece nos estados, você não explica a eleição do Witzel, a eleição do Zema, sem uma onda muito forte que aconteceu subterrânea nos últimos dias das eleições. Tanto que as pesquisas mesmo realizadas na sexta-feira não pegavam com precisão esse movimento. Nós vamos ver coisas similares acontecendo esse ano. Vai ter o mesmo efeito? Não sei, porque eu acho que nós estamos vivendo uma conjuntura e um cenário muito diferente em 2022. Mas eu acho que a gente vai ter surpresas. E certamente essas surpresas elas passam por essa combinação de uso de redes abertas com redes subterrâneas e podem gerar um impacto significativo mesmo nos últimos dias. João, a Fabíola Mendonça, ela que escreveu a reportagem de capa dessa semana de Carta Capital, ela entrevistou vários especialistas a respeito desse tema, e um deles chegou a observar que hoje as fake news cumprem muito mais um papel de manter a base de apoiadores unida do que propriamente de virar votos. Você concorda com essa avaliação? Eu acho que um dos objetivos de quem produz e distribui fake news é ter conteúdo que é capaz de mobilizar a sua base para tentar que ela extrapole, enfim, para fora dela. Né? Então, em geral, as fake news estão baseadas numa ideia de urgência, de um alarmismo, de provocar medo ou de mobilizar afetos negativos das pessoas. Então, querendo mobilizar o ressentimento, a raiva, o ódio, mas, em geral, o medo tem um papel grande. Então, você tenta dizer o seguinte, olha, ferrou, se isso aqui acontecer, se o Lula for eleito, vai... toda aquela história em termos de fechamento de igreja, de pressão sobre aquelas coisas horrendas que foram circuladas e sem base nenhuma, aquilo você recebe uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, com linguagem diferente, de fontes diferentes, etc. Isso tem um poder de mobilização. Eu não acho... eu acho que sim, o efeito desse... E falei isso no começo, o efeito nesse ano aparentemente é menor. Nós temos que esperar o que vai acontecer para poder avaliar de verdade. Eu acho que não tem como fazer uma avaliação a 10 dias das eleições
seja precisa do que vai acontecer até o dia 2 de outubro, inclusive o dia 2, e acho que então essa noção de se isso está sendo usado mais para agregar a base ou para conquistar novos votos, eu diria, se você olhar o segmento evangélico, e eu convidaria as pessoas para olhar olhem, por exemplo, o extrato de renda até 2 salários mínimos. Há uma variação que não é significativa ou que não é comparável entre abril e outubro a que aconteceu no segmento evangélico. Então, aí você fala, tá bom, mas a campanha do segmento evangélico não está baseada só em fake news, etc. Não está baseada só em fake news, mas as fake news cumprem um papel muito grande para gerar nesse público um temor de um governo petista. Então, eu acho que se a gente olha com recortes específicos, houve avanços significativos aí na conquista de votos do Bolsonaro por conta de fake news. João, como tem sido nas campanhas estaduais? A gente até agora lançou um olhar mais sobre a eleição presidencial, mas como tem sido nas campanhas estaduais? Tem havido muitas mentiras? Tem algum caso surpreendente aí que chamou a atenção de vocês? Olha, eu não estou acompanhando de perto os monitoramentos estaduais, e inclusive eles muitas vezes não trazem, assim, os monitoramentos são feitos, obviamente, são do Brasil inteiro, mas eles não estão trazendo uma segmentação por parte dos estados. Então, eu não tenho uma avaliação precisa. Vou dizer uma percepção do que eu estou olhando. Eu acho que tem uma tentativa em alguns estados, especialmente onde os candidatos são menos conhecidos, de emplacar algumas narrativas e alguns discursos de fake news, mas nós temos um cenário em que também candidatos que são mais fortemente vítimas de fake news já são relativamente conhecidos. É o caso do Freixo no Rio, é o caso do Haddad em São Paulo, é o caso, aí a gente tem visto alguma situação ali com o Jerônimo na Bahia, mas eu acho que, via de regra, assim, quer dizer, o que a gente enxerga como padrão de novo, isso já vem acontecendo há algum tempo, a maior parte, ou a quase totalidade das fake news são vindas hoje do campo da extrema-direita. Você vê que elas atacam, enfim, no mínimo tem um discurso que é afinado com o da extrema-direita. Você tem uma mobilização de políticos e pessoas com mandato para tentar ir para cima de determinados candidatos, ou seja, essa fake news, você acompanha ela numa rede subterrânea, mas ela está muitas vezes na voz de alguém com muita capacidade de muito alcance e muitas vezes ligados ao campo político. E você tem o problema de que as plataformas, elas de alguma forma estão atuando na desinformação contra a integridade eleitoral, mas estão atuando pouco na desinformação de candidato contra candidato. João, eu vou ler aqui alguns comentários do pessoal que está nos acompanhando. O Johnny diz, hoje tem Datafolha, para quanto vai a gasolina? O Carlos entra na brincadeira, é sério que os postos vão entregar gasolina em casa a partir de amanhã? E o Valmir diz, Jair Bolsonaro até na ONU foi fazer fake news inventando situações boas feitas por seu governo que nunca existiram. Eu vou aproveitar aqui o gancho desse comentário do Valmir para perguntar especificamente sobre a atuação do presidente Jair Bolsonaro, porque ele próprio é um grande propagador de fake news, né? Em numerosos casos durante a pandemia, mas sem dúvida, mas durante o período eleitoral também, ele tem dito muitas mentiras, apresentado muitos discursos distorcidos e por aí vai, e me parece ser muito frouxa a atuação do Tribunal Superior Eleitoral em relação às mentiras que são ditas pelos próprios candidatos. E também, mesmo quando a gente pega, por exemplo, a disseminação de fake news como a que associa o PCC ao PT, né, e que o TSE foi rápido em intervir, em determinar a remoção desses conteúdos, a multa aplicada foi um valor irrisório, salvo engano, 5 mil ou 10 mil reais. Não parece ser muito pouco para coibir, de fato, que os candidatos se valham desse tipo de expediente? Rodrigo, acho que tem 2 ângulos para isso. Eu, em fevereiro, escrevi um texto criticando o TSE e falando, se eles não fizerem mais, isso não adianta, assim, ficar fazendo bravata
dizendo que vai combater e que é prioridade se você não tiver como aplicar direto. Acho que houve uma mudança significativa de postura do começo do ano para cá, tanto numa ação, nessa que eu estou falando da ação administrativa, mas também nas ações judiciais e nos inquéritos, né, na maneira como eles se colocaram em relação a esse ponto. Acho que teve esse exemplo do PCC curioso, porque se a gente lembrar, a primeira decisão liminar da juíza, era uma decisão de permitir a veiculação do conteúdo, porque ela dizia, olha, é um áudio verdadeiro de uma pessoa do PCC que foi veiculado num telejornal. E aí o tribunal trouxe a discussão de que isso é uma novidade da legislação eleitoral, a ideia de que fatos gravemente descontextualizados não podem ter lugar, porque eles cumprem quase que cumprem o papel de fake news. Então, esse debate sobre o que é gravemente descontextualizado foi importante e o plenário derrubou essa decisão inicial da Maria Cláudia. O que eu estou querendo dizer? Acho que o tribunal faz as coisas, assim, é suficiente para aplacar? Não, não é suficiente. Nós temos um problema estrutural nessa história. A quantidade Bom, primeiro, o modelo de negócio das plataformas convida à desinformação. As plataformas premiam o conteúdo que gera mais engajamento, e o conteúdo que gera mais engajamento, em geral, é mais apelativo. A gente teve estudos, por exemplo, da UFRJ, mostrando como o Google privilegia a Jovem Pan nas recomendações feitas na navegação anônima ou enfim, sem estar logado. Isso é estrutural e é um problema contra o qual o TSE não tem como atuar. Não estou querendo defender, acho que o TSE sempre vai poder fazer mais, especialmente se ele julgar mais rápido e tiver, como você falou, multas mais significativas. Mas eu acho que neste momento o problema não é o TSE. Neste momento o problema é, nós não temos nenhum sistema que leis e regras, só para a gente lembrar. No ano passado nós tínhamos uma discussão do PL de fake news, não foi aprovado. Nós tínhamos uma discussão do Código Eleitoral, não passou na Câmara, passou no Senado e não passou na Câmara. E aí, o que ficou de mudança significativa das eleições passadas para cá foram 2 ou 3 alterações na resolução eleitoral de propaganda do TSE. É pouco para o que você precisaria fazer. Então, hoje, você vê uma série de questões que acho que precisariam estar em lei para que pudessem ter uma modificação de um comportamento estruturalmente ruim das plataformas. Mas ou a gente enfrenta, então, isso numa discussão mais séria, e a partir dessas questões estruturais, ou o TSE vai continuar tendo mais ou menos essas armas que ele tem aí para agir, que é pouco, entende? De fato é pouco. E acho que, sem dúvida, se tivesse aplicando multas maiores, talvez tivesse mais sucesso. João, numa das suas respostas, você disse que as fake news são uma arma, em especial, da extrema-direita, né? E a extrema-direita tem hoje uma articulação mundial. Vocês identificaram até agora na eleição brasileira algum tipo de atuação internacional, estrangeira, aqui na nossa eleição? Até agora não. Acho que é esperado que isso aconteça, especialmente a partir de grupos que a gente chama de mercenários digitais, uma turma que mantém pequenos núcleos espalhados pelo mundo, Sudeste Asiático, Leste Europeu, mesmo nos Estados Unidos, mas para atuar cumprindo esse papel de mercenários digitais. Mas eu diria, não há, até agora, pelo menos, um sinal identificado de influência estrangeira organizada nas eleições. João, você mencionou também um aspecto central, que é o papel das empresas de tecnologia nesse debate, né, das chamadas Big Techs. Existe algum tipo de regulamentação possível para tentar coibir a produção e a disseminação de fake news? Existem exemplos de países que já adotaram algum tipo de regulamentação que foi eficaz nesse sentido? Olha, para testar a eficácia é difícil, até porque nós estamos num país, o Brasil é vanguarda dessa história, né? Nós temos eu diria, especialmente pelo uso de redes fechadas combinado com redes abertas, você olha alguns casos latino-americanos e mesmo casos europeus, e parece tudo jardim da infância
em relação ao que a gente sabe que a extrema-direita foi capaz de criar no Brasil. Mas, assim, nós temos agora, recente, o exemplo da regulamentação da União Europeia, chamam de Digital Services Act, que aponta numa direção interessante, ele está combinado com um código de conduta contra a desinformação, em que eles subiram o tom agora contra as plataformas. O Reino Unido está fazendo um esforço no que eles chamam de Online Safety Bill, ou seja, um projeto de lei de segurança online. Mas, obviamente, o histórico que você tem de regulamentação que tenta ir direto na desinformação é problemático. Ou é muito fraco, ou é muito mão pesada. É uma coisa mais de censura. Eu acho que vale a pena dizer no Brasil, nós estamos hoje numa articulação de 116 iniciativas buscando incidir sobre as plataformas e dizendo vocês podem fazer mais. Tem vários pontos que a gente poderia destacar, mas o que eu diria que é o mais urgente e necessário nesse momento é o seguinte: as plataformas querem ou não ser um ambiente que permita o que a gente pode chamar de uma sublevação contra a ordem democrática brasileira. Ou seja, isso a gente tem perguntado nesses termos para elas. Se elas não querem que a plataforma seja usada para tentar derrubar candidatos legitimamente eleitos, ou criar levantes contra resultados eleitorais legítimos, elas precisam urgentemente, e antes do dia 2 de outubro, fazer ajustes nas suas políticas. A única que tem uma política que protege integralmente contra isso é o Twitter. Mas se você for olhar o YouTube, e especialmente as plataformas da Meta, Facebook e Instagram, é muito difícil que elas não se transformem nesse ambiente propício para a sublevação contra um resultado democrático. Então, essa opção, elas vão ter que fazer. Em alguma medida, quando elas vão dialogar conosco, como a gente sabe que todas as políticas são globais e tal, o que fica no ar a gente não pode impedir questionamentos legítimos contra o resultado eleitoral. Bom, sem dúvida não, mas vocês precisam ter, já que não existe regulação e que ninguém vai julgar isso a quente, vocês precisam ter condição de diferenciar o que é um questionamento legítimo contra o processo eleitoral e o que é manipulação de massa para tentar derrubar um resultado legítimo. Então, assim, essa diferenciação, ela precisa ser feita pelas plataformas sob pena da gente viver um ataque em que as plataformas serão parceiras de quem está atacando a democracia. João, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que aproveita uma experiência anterior sua profissional, e eu aqui informo para quem nos assiste que o nosso convidado foi vice-ministro da Cultura, e a pergunta é: nos últimos dias, nós temos visto a adesão de vários artistas à campanha do ex-presidente Lula. Essa semana, por exemplo, eu vi um vídeo com alguns artistas, um vídeo intitulado Vira Voto. Na sua opinião, eu tenho certeza que é uma questão um tanto quanto óbvia para você, mas explica para as pessoas que nos assistem. Na sua opinião, o que explica essa adesão de muita gente da classe artística à campanha do ex-presidente Lula e contra a reeleição de Bolsonaro? Olha, André, eu acho que primeiro tem um conjunto de valores que é o que está explícito para a sociedade como um todo. Tipo, o Bolsonaro, o nível de autoritarismo, de perigo para a democracia, do que ele significa para as políticas sociais, no geral, eu acho que já justifica boa parte da adesão. Especificamente na questão da cultura, nós vimos desde 2017 casos muito graves promovidos pela extrema-direita de perseguição a artistas e de ataque à liberdade de expressão artística e cultural. Então, acho que isso aconteceu desde 2017. Se a gente for lembrar, nós tivemos o Roberto Alvim, secretário de Cultura, ali no começo do governo Bolsonaro, com um discurso parafraseando o discurso fascistas. Enfim, esse contínuo, ainda que esse tema esteja mais tenha esfriado no último período, ele é muito grave, muito significativo. Além de tudo, nós tivemos um desmonte do que é o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura deixou de existir. O Temer tentou extinguir, mas 10 dias depois voltou atrás, e ele deixou de existir mesmo, foi no governo Bolsonaro. E aí parece uma coisa besta, mas significa que você deixa de ter um órgão com tamanho e envergadura para fazer
para avançar e disputar rumo das políticas culturais no Brasil. E se a gente lembrar o que aconteceu nos últimos anos, toda a aprovação da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, etc., se deu por atuação da oposição ao governo Bolsonaro. Então, eles tentam surfar agora um pouco nessa onda dos recursos que foram disponibilizados para a cultura, mas isso se deu a despeito, inclusive das 1000 tentativas e manobras que houve, que continuam acontecendo, para que esse dinheiro não seja investido na cultura. Então, acho que não faltam motivos para os artistas intelectuais apoiarem a derrota do Bolsonaro. João, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no programa, ter se disponibilizado a conversar conosco aqui sobre esse tema, e as portas da Carta estão sempre abertas. Obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo, André, e ao público que nos acompanhou aqui, que vai seguir com vocês. Valeu. Tá certo. E eu vou, inclusive, agora, João, pedir aqui para o Kaká soltar um vídeo para a gente da brilhante participação do presidente Jair Bolsonaro no funeral da Rainha Elizabeth II, no momento que ele estava ali na sacada da residência oficial do embaixador brasileiro em Londres. Kaká, solta esse vídeo para a gente acompanhar, por favor. Essa manifestação por parte de vocês representa o que realmente acontece no Brasil. Um momento que temos pela frente, que teremos de decidir o futuro da nossa nação. Sabemos quem é do outro lado e o que eles querem implantar em nosso Brasil. A nossa bandeira sempre será dessas cores que temos aqui, verde e amarelo. Jamais aceitaremos o que eles querem impor. Esse é o sentimento da grande maioria do povo brasileiro. Em qualquer lugar que eu vá no Brasil, como ontem estive, para quem conhece aqui, eu estive no interior de Pernambuco, a aceitação é simplesmente excepcional. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno. Pois é, vocês viram aí o discurso de Jair Bolsonaro em Londres. Barrocal, você já acompanhou algum funeral que tinha esse tipo de intervenção, não? Um funeral de comício eleitoral, eu acho que Bolsonaro, o presidente brasileiro, teve a honra de inaugurar na história da civilização ocidental. Ele e sua esposa Michele Bolsonaro, ambos destacados aí na nossa capa da revista em trajes pretos, né, Rodrigo? Pois é. Inclusive com um terceiro personagem, o pastor Silas Malafaia, que, perguntado por que foi acompanhar o presidente Jair Bolsonaro, a razão do convite dele acompanhar o presidente Jair Bolsonaro, ele disse que, sinceramente, não sabia e não perguntou. Né? Mas por qual motivo será que o Malafaia acompanhou o Bolsonaro nessa viagem, Barrocal? Razão puramente eleitoral. Silas Malafaia é um influencer, digamos assim, religioso, e certamente seus vídeos, seus comentários correriam aí as redes sociais, os WhatsApps da vida, e era para obter ganhos eleitorais que Bolsonaro, em primeiro lugar, foi para esse funeral. O discurso, você mencionou a embaixada brasileira, né, Rodrigo? Foi na sacada dela que o presidente brasileiro fez o seu discurso aos apoiadores. Ali, Bolsonaro falou 15 segundos sobre a rainha e depois 2 minutos sobre a eleição brasileira. Foi no carro do nosso embaixador em Londres que o pastor Silas Malafaia andou de carona até o funeral, e dentro desse carro, durante a carona, o nosso embaixador brasileiro gravou um vídeo ao lado de Malafaia, se dizendo honrado com uma companhia tão ilustre dentro daquele carro. Uma demonstração inequívoca de sabugice por parte do nosso embaixador, motivo pelo qual eu faço questão de dar o nome dele aqui no programa. Fred Arruda. Embaixador brasileiro. Merece todas as homenagens. O embaixador brasileiro em Londres se chama Fred Arruda. Aliás, só um detalhe, Fred Arruda foi chefe da assessoria especial
do presidente Michel Temer. E ao final do governo Temer, cavou uma rota de fuga por cima e foi parar lá na Embaixada Brasileira em Londres, um posto vistoso dentro da diplomacia. Está lá há 4 anos. Em geral, um embaixador fica 3 anos apenas no posto. E o que eu tenho de informação de dentro do Itamaraty é que o atual ministro das Relações Exteriores, Carlos França, está guardando a substituição de Fred Arruda na Embaixada em Londres para ele próprio, Carlos França. Carlos França, então, que gostaria de repetir Fred Arruda e ir para Londres como rota de fuga ao deixar o governo brasileiro. Pois é, o Barrocal mencionou aí a reportagem de capa de Carta Capital, que na verdade é um conjunto de reportagens, tem um editorial do Mino Carta, tem a reportagem da Fabiola sobre a produção de fake news na reta final da campanha, e a reportagem do próprio Barrocal sobre esse vexame, esse enésimo vexame internacional do Brasil, e também sobre a dificuldade que os lulistas estão enxergando para reconstruir a imagem do país depois de tanto estrago produzido por Bolsonaro nesse período. Mas essa passagem, Barrocal, assim, só para lembrar aqui os nossos... o pessoal que está nos acompanhando, assim, ela teve vários momentos curiosos. Então, teve esse discurso do Bolsonaro para apoiadores. Na ocasião, apoiadores chegaram a hostilizar jornalistas da rede britânica BBC, dizendo que eles não eram bem-vindos ali. Olha a pretensão brasileiro dizendo a um inglês que ele não é bem-vindo em Londres. Depois, Bolsonaro Desculpa, Rodrigo, só fazer um parêntese. O bolsonarista, claro, em geral, é tão pretensioso que ele já quis ensinar para a Alemanha a história alemã, dizendo que o nazismo era de esquerda, não era de direita. São muito pretensiosos, hein? É verdade. E aí, assim, no mesmo dia, Bolsonaro vai a um posto de combustíveis em Londres para mostrar que a gasolina lá está muito mais cara no Brasil, sem deixar de informar, como a própria BBC reportou depois, que o brasileiro ele precisa trabalhar 6 vezes mais do que um britânico para comprar 1 litro de combustível, dada a diferença de renda entre os dois povos. Depois, Bolsonaro foi para a Assembleia Geral da ONU e usou a tribuna da ONU, mais uma vez, como palanque eleitoral. E, saindo de lá, foi a uma churrascaria onde repetiu o mito do imbrochável. Mas, aparentemente, os estrategistas da sua campanha ficaram um tanto broxados com essa intervenção, não? Ficaram broxados, Rodrigo, porque muito provavelmente o presidente da República não conseguiu nada nas pesquisas com esse gran finale de sua desastrosa política externa. É assim aqui, como eu me refiro na reportagem, sobre a política externa de Bolsonaro e as viagens dele para Londres e Nova York. Um gran finale. Em Londres, você já chamou atenção para alguns fatos, nós tivemos um protesto de ambientalistas contra a presença de Bolsonaro lá, e esses ambientalistas precisaram de proteção policial para não apanharem de seguidores do presidente da República. Nós tivemos um aposentado britânico que viu uma discussão entre brasileiros na porta da nossa embaixada. Esse senhor britânico interveio em favor do solitário crítico de Bolsonaro, e os partidários do presidente da República mandaram o senhor calar a boca no país dele. O senhor pedia respeito ao momento de luto da Grã-Bretanha e o bolsonarismo não estava nem aí. Não é só o presidente da República que é uma figura, eu diria, odienta. Muitos dos seus partidários são iguais a ele. O que nós vimos em Londres foi uma espécie de invasão dos hunos. A mídia britânica ficou escandalizada com o que aconteceu durante a passagem de Bolsonaro e seu séquito por Londres. Vale destacar que não era só um momento de comoção daquele país, mas que nos últimos 10 anos o Reino Unido tem se tornado progressivamente um país isolacionista, saiu, por exemplo, da União Europeia,
E a última vez em que havia estado, digamos, numa situação bastante positiva perante o mundo havia sido exatamente há 10 anos, durante a Olimpíada de Londres. E aí o presidente brasileiro vai até lá e ajuda a macular esse momento especial, esse momento de comoção de uma outra nação. E lá nos Estados Unidos, o último discurso, ao menos no atual mandato do presidente da República perante a comunidade internacional, foi um discurso em que ele basicamente tentou pedir votos para a sua própria reeleição. Usou seu discurso para que sua campanha gravasse tais palavras e depois pusesse na propaganda eleitoral. Mas tanto o discurso feito em Londres quanto o discurso na ONU já foram proibidos pela Justiça Eleitoral de serem usados por Bolsonaro na sua propaganda aí de televisão. Então, o saldo dessa viagem, desse gran finale de Bolsonaro, é basicamente mais um vexame brasileiro e o uso de verba pública desperdiçada durante essa viagem que tinha basicamente um propósito eleitoral. E não foi só, encerro por aqui, Rodrigo, a viagem em si do presidente da República que custou dinheiro aos cofres públicos. Ao sair do Brasil, Bolsonaro obrigou o vice-presidente Hamilton Mourão a viajar também. Por quê? Porque Mourão concorre ao Senado no Rio Grande do Sul e, se assumisse a presidência da República, não poderia mais disputar o Senado pelo Rio Grande do Sul. Obrigou o Bolsonaro também, ao deixar o Brasil, a que Arthur Lira, presidente da Câmara, igualmente saísse do país. Por quê? Porque se Lira assumisse a presidência da República, não poderia mais se candidatar à reeleição a deputado, como ele disputa essa reeleição atualmente em Alagoas. Então, um festival de vexame e desperdício de verba pública. Pois é, pois é. E o Carlos Almeida observa, teve bolsonarista mandando um velhinho inglês ir para a Venezuela. É inacreditável. Foi uma velhinha, no caso, foi uma senhora. Velhinha. E a Gisele Saviani diz que a Michelle estava vestida em Londres de Perpétua, a personagem de Joana Fon em Tieta. Eu não tinha percebido a semelhança, mas faz algum sentido. Agora, um outro fenômeno que tem ocorrido também, Barrocal, nos últimos tempos, é que o presidente Jair Bolsonaro ele tem atacado intensamente as pesquisas eleitorais que estão observando a larga vantagem de Lula na corrida presidencial e a possibilidade, inclusive, do ex-presidente vencer a disputa no primeiro turno. Então, dia sim, dia não, Bolsonaro promove ataques contra os institutos de pesquisa e agora nós vimos aí nos últimos dias os seus apoiadores perseguindo, constrangendo e até mesmo agredindo pesquisadores do Instituto Datafolha para comprovar a malucada tese deles de que o Instituto se recusa a entrevistar apoiadores do presidente. Obviamente que se você chegar para qualquer pesquisador de um instituto de pesquisa sério e dizer que você quer responder à pesquisa, ele vai se recusar a fazer a entrevista por uma razão óbvia. Ele vai ter que selecionar a amostra de forma aleatória. Né? Se ele vê que alguém tem interesse de responder à pesquisa, ele vai excluir essa pessoa da amostra para não enviesar a pesquisa. Mas tem ocorrido isso. Agora, por que Bolsonaro tenta tanto esconder o resultado das últimas pesquisas? Existe, de fato, a possibilidade real do ex-presidente Lula liquidar a fatura no primeiro turno? Existe, Rodrigo, a julgar por essas pesquisas. Nós tivemos essa semana, por exemplo, o antigo Ibope, que atualmente se chama IPEC, divulgar que Lula tem 47% e Bolsonaro 31%. Nós teremos hoje, logo mais à noite, nesta quinta-feira, o Datafolha com mais uma pesquisa. Mas o que explica essa reação de Bolsonaro não é apenas a possibilidade de uma derrota iminente já no primeiro turno. Existe também uma necessidade eleitoral de convencer os seus apoiadores e os seus cabos eleitorais de que a eleição não está perdida. Porque se houver um sentimento na última semana de que a eleição já acabou, aí é que Bolsonaro vai perder mesmo, porque haverá
um menor esforço para buscar votos da parte do seu público fiel, e também pode haver aquela coisa que não é incomum de acontecer em eleições, de alguns indecisos, ou mesmo de alguns simpatizantes de outras candidaturas, de votarem naquele que está na frente para dizer, olha, eu estive com quem ganhou. Então, existe o motivo real, que é a possibilidade de derrota, e existe esse motivo de cálculo político, porque é preciso manter a base bolsonarista minimamente animada na busca por votos na última semana. Mas eu chamo a atenção, Rodrigo, para duas questões. Uhum. A primeira é que nós vimos nos últimos dias duas personalidades importantes, duas figuras públicas importantes, se juntarem a Bolsonaro para criticar os institutos de pesquisa, e particularmente o ex-Ibope. Foi depois da divulgação da pesquisa IPEP que essas críticas foram feitas. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, e também o presidente da Câmara, Arthur Lira. Arthur Lira, hoje, nas redes sociais, disse basicamente que é preciso enquadrar os institutos de pesquisa com uma lei dura para que, na opinião dele, não aconteçam tantas distorções nos números de pesquisas nas futuras eleições. E a segunda coisa que eu gostaria de destacar tem relação exatamente com a discrepância de números entre algumas pesquisas. Nós temos duas explicações para esse fenômeno das discrepâncias, Rodrigo. Um fenômeno que nós já abordamos aqui em programas anteriores, que é o modo de fazer a pesquisa. Existem aqueles institutos que usam o telefone para entrevistar e existem os institutos que pesquisam frente a frente, entrevistado e entrevistador. Pesquisa por telefone tende a deixar mais pobres de fora da amostra. Porque pobre não tem telefone, porque não pode atender durante o expediente. Então, essa é uma explicação para a discrepância entre as pesquisas. Mas existe uma outra razão que eu entendo mais interessante nesse momento para compreender essas discrepâncias, que é qual é a quantidade de pobres entrevistados pelos institutos de pesquisa. O Brasil hoje não sabe quantos pobres existem no país, e não sabe porque o último censo do IBGE foi realizado em 2010. Há um novo censo em andamento, agora no ano de 2022, mas ele não ficará pronto, evidentemente, a tempo da próxima eleição. Então, existe um apagão de dados. O governo Bolsonaro não queria fazer censo, acha que é gastar dinheiro à toa. De fato, um censo custa caro, custa cerca de 2 bilhões de reais. Mas hoje não se sabe oficialmente quantos pobres existem no Brasil. Então, os institutos de pesquisa utilizam parâmetros diferentes. E aqueles institutos que usam mais pobres nas suas entrevistas, que são o IPEC, Ibope e o Datafolha, mostram Lula com uma vantagem maior em relação a Bolsonaro. E a conclusão é, nós não sabemos quantos pobres existem no Brasil, mas sabemos que quanto mais pobre o eleitor, mais propenso a votar em Lula. Aliás, eu gostaria só de fazer uma observação que assim, o Barrocal ele está se referindo exclusivamente aos institutos de pesquisa sérios, tá? Porque os bolsonaristas eles estão muito aferrados a um desconhecido instituto de pesquisa chamado Brasmarket, né, que tem apontado aí, na verdade, a vitória de Bolsonaro em primeiro turno, ou uma vantagem de Bolsonaro de 13 pontos em relação a Lula. O que eles não informam é que esse instituto tem um histórico para lá de controverso, né? É um instituto que já foi acusado de fraude, de ter cobrado 190 mil reais para dizer que um prefeito da região metropolitana de Vitória era o mais popular da região, que foi autuado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná por fraudar procedimentos e chegou a ser multado. Isso eles não informam, mas é o único instituto de pesquisa que a família Bolsonaro acredita. E também temos um outro instituto de pesquisa controverso, que é o Paraná Pesquisas, que recentemente apontou um empate técnico entre Lula e Bolsonaro, mas é um instituto de pesquisas que aceitou receber 2,7 milhões de reais do PL, o partido de Bolsonaro, durante a pré-campanha.
né? Então, assim, é bom observar que tem esses dois aí, que realmente esses aí, eles não é que há uma divergência, eles extrapolam completamente a realidade, né? Eu diria que é um caso de, vamos imaginar, um jogo de Copa do Mundo entre Brasil e Catar. Esses dois institutos apostam que vai dar 4-0 para o Catar. É querer ganhar sozinho uma espécie de bolão, Rodrigo. Pois é, pois é. Bom, eu vou pedir para o Kaká aqui passar o vídeo preparado pela Ana Paula Souza, nossa editora de cultura, com os destaques da seção plural da edição impressa de Carta Capital. Kaká, solta para a gente, por favor. Olá, todo mundo, tudo bem? Essa semana a gente tem no Plural uma reportagem sobre um estilo musical chamado Lo-Fi. Eu confesso, eu sou meio perdida em termos de coisas novas de música, mas eu nunca tinha ouvido falar, que é um estilo que foi criado em oposição ao Hi-Fi de High Fidelity, esse é o Low Fidelity. E o que aconteceu? As pessoas começaram a ouvir isso durante a pandemia para relaxar, mas acabou a pandemia e o estilo não acabou. Ao contrário, ele tem crescido, geralmente ele é acompanhado por vídeos também, todos relaxantes, cool, e agora começa a ter apresentações ao vivo desse estilo também. Acho bem curioso. A gente tem também uma matéria de cinema sobre produções dirigidas por mulheres, porque das 11 estreias desta quinta-feira, 5 são de filmes dirigidos por mulheres. Então, é curioso porque tem o entretenimento engajado, né? É o entretenimento que procura aderir a causas para ter público, mas a gente tem também um filme iraniano, bom, a situação das mulheres no Irã, que já rendeu muita coisa no cinema, e tem também 2 filmes brasileiros, que são o Livro dos Prazeres e o Desterro, também bem femininos, e daí tem uma pensata do Cássio Starling Carlos sobre isso. Bom, voltamos aqui e com um comentário de uma pessoa que está indignada conosco, Barrocal. Essa pessoa assina como Talkei e diz: fiasco? Vocês devem ser acéfalos, só pode. Não é possível uma matéria dessas. O presidente arrastou multidão em Londres e Nova York. Que bela multidão, não? Rodrigo, o bolsonarismo vive num universo paralelo. Essa é a realidade. Eles, de fato, são engajados, eles adoram o presidente da República, mas eles não são tantos quanto eles pensam que são. Esse é o problema. É por isso que eles acreditam piamente que eles vão ganhar a eleição no primeiro turno, como diz o presidente da República. Essa é a explicação. Se trata de um mundo paralelo, é preciso se abrir para o restante da sociedade para compreender que o Brasil não se resume a esse curral do qual eles fazem parte. Pois é. Agora, durante a semana também, o ex-presidente Lula teve um encontro com ex-presidenciáveis e ganhou importantes adesões à sua campanha. Barrocal, fala um pouquinho para a gente assim, quais foram os momentos mais marcantes aí dessa conciliação que está sendo costurada pelo Lula, né? Rodrigo, eu diria que o significado dessas adesões que a gente tem visto ao ex-presidente Lula na reta final da eleição é uma tentativa de muita gente de lavar a própria biografia futura. E eu vou citar um caso em particular, o do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central com Lula por 8 anos. Do ponto de vista de Lula, foi um bom presidente do Banco Central. Mas ele, Henrique Meirelles, como ministro da Fazenda de Michel Temer, foi o que botou o pé no acelerador para implantar uma política econômica neoliberal cuja dose Paulo Guedes no governo Bolsonaro aumentou em muito, e é essa política econômica neoliberal que hoje produz 33 milhões de famintos no Brasil. Aliás, número de famélicos que o bolsonarismo não acredita que existem. O presidente da República, depois de praticar negacionismo sanitário, agora abraçou o negacionismo alimentar e nutricional também. Ele diz que não existem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil.
Mas nós vimos também, nós vimos também essa semana, Miguel Reale Júnior, um jurista, aderir ao ex-presidente Lula na reta final. Miguel Reale Júnior é outro que quer limpar sua biografia. Foi ele um dos que assinaram o pedido de impeachment de Dilma Rousseff, pedido que foi aceito, teve andamento no Congresso e resultou, de fato, na cassação de Dilma Rousseff, então presidente petista. Então, está divertido de ver como nessa reta final tem muita gente se aproximando de Lula, na expectativa, essa é a minha impressão, de limpar a própria biografia nessa reta final. E eu termino chamando a atenção só para uma dessas adesões, uma adesão que teve um tanto quanto de má vontade. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele que já é um senhor de 90 e poucos anos, tem uma saúde já precária, condizente com quem tem a idade dele, divulgou uma nota pública hoje que basicamente pede o voto em Lula sem citar uma vez o nome do ex-presidente petista. A inveja mata, né, Rodrigo? Bom, mas esse invejoso é um velho conhecido, né? Lembrando a todos que estamos acompanhando que vocês podem enviar perguntas, comentários e também fazer contribuições via Superchat. Afinal de contas, as contribuições de vocês são fundamentais, indispensáveis para manter o nosso jornalismo vivo. Mas, Barrocal, diz para a gente qual será o seu convidado amanhã no Poder em Pauta? Será uma convidada, Rodrigo, Opa. Amanhã às 16h30, 4h30 da tarde, aqui no canal de Carta Capital no YouTube. A entrevista será com a jornalista Juliana Dalpiva, ela que acaba de lançar o livro intitulado O Negócio de Jair, que é sobre esse enorme sucesso imobiliário do clã presidencial. Uma entrevista que terá amanhã a participação também do nosso companheiro aqui de Carta Capital, Leonardo Miazzo. Ele participará, ajudará na entrevista da Juliana Dalpiva. Aliás, você não acha curioso um fato, assim, que o pai do Pix, ele fez tantas compras de imóvel em dinheiro vivo, porra, ele não confia na própria tecnologia que ele supostamente criou, não? Pois é que ele ao menos tem a desculpa de que no passado, antes dele, não havia Pix. Mas dá para lembrar da seguinte situação. Em dezembro de 2018, Bolsonaro já eleito, veio a público a história do tal depósito de R$89 mil de Fabrício Queiroz em contas de Michele Bolsonaro. Fabrício Queiroz, ex-PM, funcionário de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa, amigo de longa data de Jair Bolsonaro, e naquele momento, dezembro de 2018, Bolsonaro disse que o depósito foi feito na conta de Michele Bolsonaro porque ele, Bolsonaro, não tinha tempo de ir até o banco. Então, uma relação curiosa essa do presidente da República com o sistema brasileiro de meios de pagamento. Pois é, o Carlos Almeida aqui até já resumiu a situação. Jair prefere dinheiro vivo, a Michele aceita cheques. Bom, e tem algum tema que a gente não abordou, mas que você acha que é importante, que vale a pena destacar e chamar a atenção de quem nos acompanha? Sim, Rodrigo. Hoje o jornal O Estado de São Paulo noticiou que um candidato a deputado estadual no Paraná recebeu uma oferta esquisita de negociata por parte do então ministro da Educação, Milton Ribeiro, em janeiro do ano passado, dentro daquele esquema já consagrado, que é o dos pastores lobistas do MEC. Esse político paranaense disse para o Estadão, numa reunião de janeiro de 2021 de Milton Ribeiro com vários prefeitos, o ministro deixou ali a seguinte mensagem: se vocês conseguirem dinheiro para a igreja dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, vai ficar mais fácil de liberar grana aqui do MEC para obras em escolas. E o curioso desse relato de hoje do Estadão
é que, segundo esse político paranaense, a propina seria de 5 milhões de reais, grana que seria paga para a igreja dos dois pastores, os pastores amigos de Milton Ribeiro, e a grana sairia de Belém do Pará para Goiânia, no pneu de um caminhão. Então, nós já tínhamos ouvido a história de propina em ouro no escândalo dos pastores lobistas do MEC. Agora vemos também outra situação criativa do esquema. Grana nas rodas de um caminhão. E sobre o escândalo do MEC, Rodrigo, termino contando-se também que nos últimos dias nós vimos o delegado da Polícia Federal responsável por essa investigação, o nome dele é Bruno Calandrini, pedir para ouvir o depoimento de alguns colegas dele da Polícia Federal, pessoas da cúpula da PF, porque o delegado está convencido de que aquela operação realizada sob o comando dele em junho ou julho, não me lembro se foi em junho ou julho, que resultou na prisão de Milton Ribeiro, uma prisão relâmpago, a justiça o soltou em seguida, que essa operação foi sabotada pela cúpula da PF. Então, o delegado Bruno Calandrini quer interrogar seus colegas para esclarecer esse assunto. Assunto saboroso, o dos pastores lobistas do MEC, Rodrigo. Pois é. Mas eu acho que o K, identifica-se como K, tem uma observação pertinente. Eu acho que, na verdade, a mensagem que Jair Bolsonaro está querendo passar é que a educação vale ouro, não? Vale. Tem razão, nosso internauta. Matou a charada. Bom, pessoal, e para me despedir, eu gostaria só de lembrar que a Polícia Federal abriu uma investigação contra o empresário bolsonarista Salim Matar, que é apontado como o principal beneficiário de um direcionamento de licitação da venda do Ceasa Minas. E esse caso ele foi revelado em primeira mão por Carta Capital em uma reportagem do Maurício Tusval publicada no início de setembro, né? Ele mostrava ali como o edital da venda de Ceasa Minas ele acabou sendo vazado para empresários amigos de Romeu Zema, o governador de Minas Gerais. Então eu convido a todos a não só ler a reportagem que está no site de Carta Capital falando sobre a abertura dessa investigação da Polícia Federal, mas também a reportagem anterior do Maurício, que mostra toda a trama aí envolvida no vazamento do edital da venda da Ceasa Minas. Eu gostaria de agradecer a presença do Barrocal, a presença de todos que estão nos acompanhando, e deixar aqui o meu forte abraço e até a próxima.